E aí, gente, hoje eu vim aqui então responder mais algumas perguntas de vocês. Faz um tempo já que eu tinha feito um vídeo de perguntas e respostas aqui. E naquele vídeo eu lembro que eu disse que eu ia fazer em alguma periodicidade específica, então a cada 2 ou 3 meses, se eu não me engano, eu ia soltar um vídeo novo de perguntas e respostas por aqui. E não lembro qual foi a periodicidade que eu havia determinado, mas eu sei que eu definitivamente não a cumpri, porque faz um tempão que esse vídeo saiu aqui no canal. Vou deixar o link aqui no box de informações. Mas então, abri uma caixinha de perguntas a pedido de vocês para responder algumas perguntas aqui e perguntas aleatórias sobre diversos temas. E também tinha falado no outro vídeo que se vocês quisessem deixar perguntas para um próximo vídeo, que finalmente aqui está, eu ia pegar também de lá e responder. Então hoje eu vou responder as perguntas daquela caixinha e também do vídeo de perguntas e respostas passado que eu havia gravado. E aí já pode pegar sua pipoquinha e sentar bem confortavelmente, porque esse vídeo vai ser longo. Vocês fizeram muitas perguntas e eu tinha perguntado no Instagram se vocês queriam que eu dividisse o vídeo em 2 para não ficar tão longos, mas aparentemente vocês são os loucos do longa-metragem, vocês gostam de vídeo longo mesmo, a maioria voltou por vídeo longo, então teremos um vídeo longo hoje. Vamos lá começar. Primeira pergunta é da minha xará, Paloma. Pensa em fazer vlog de leituras? Então, Paloma, não penso, porque até já me pediram isso antes algumas vezes, mas não é um tipo de conteúdo que eu consumo. Então, dado que é algo que eu não consumo e, sinceramente, não vejo muita graça, nada contra quem produz vlog de leituras, pelo amor de Deus, mas é só algo que eu não consumo e não gosto. Então, acho que não faz sentido eu produzir esse tipo de conteúdo por aqui. Leitura nas Nuvens, que, aliás, são os queridos, perguntam: se você pudesse escolher 5 livros esgotados para voltar a circular, quais seriam? Bom, eu acho que vocês devem saber já, e se vocês não sabem, não vão demorar muito a perceber que eu adoro ler contos. E a Companhia das Letras tem uma coleção praticamente só dedicada a contos, que é aquela coleção listradinha, que tem algumas antologias, mas em sua maioria são contos e novelas de autores específicos, e eu queria muito a do Primo Levi. Gente, aliás, essa coleção é danada para esgotar. Vira e mexe eu compro algum volume que eu quero, porque eu morro de medo deles esgotarem, porque eles esgotam e demoram muito tempo para voltar, infelizmente. E o do Primo Levi é um que, nossa, eu queria muito mesmo que voltasse. Outra coisa esgotada que aí vem da afinada Cosaque Naif, saudades Cosaque Naif, é a trilogia autobiográfica do Gork, Infância, que é o primeiro volume, é um dos meus livros da vida, eu amo muito mesmo e queria muito que a Companhia das Letras relançasse, já que ela pegou os direitos da Cosaque Naif. E boatos, né, segundo aquela listona que divulgaram de alguns lançamentos que a gente vai ter em 2021, a trilogia do Gork está lá. Vou deixar essa lista aqui no box de informações caso alguém se interesse. Ok, então temos deixa eu ver o que mais. Nossa, outro que eu queria muito era A Vida e Opiniões do Cavaleiro Tristan Shandy, porque, gente, ano passado eu li, sem brincadeira, uns 5 livros maravilhosos e eles faziam referência a esse bendito Tristan Shandy. E eu sei que é um baita clássico da literatura e que está esgotadaço. Não tá nessa lista aí da Companhia das Letras, chorei largada, porque, nossa, tá bem difícil achar esse livro, mas enfim, esse seria mais um. Outro que eu queria muito é A Morte de Virgílio, do Herman Broch. Eu sou louca pra ler algo dele, mas a obra dele tá esgotadaça e, gente, eu queria tanto ler esse homem. E eu sei que tem os livros dele em alemão no original, mas dizem que é bem treta ler Herman Broch no original, e eu confesso que eu estou um pouco traumatizada ainda depois de alternar a Montanha Mágica com o original em alemão. Então certamente lerei Herman Broch no original algum dia, mas acho que não vai ser muito em breve não. E acho que falta um, né? Seria Sartórios, então, do William Faulkner, que saía pela Cosaque Naif, e aí também Companhia das Letras pegou os direitos de tradução, mas sem previsão para ser republicado. Eu queria pra caramba, gente, amo Faulkner. A Gabi pergunta: há quanto tempo você lê? Você teve uma fase de ler mais contemporâneos ou foi direto para clássicos? Gente, eu não consigo nem conceber há quanto tempo eu leio. Eu acredito que foi desde que eu realmente aprendi a ler, então deve fazer o quê? Uns 20, 21 anos, talvez. Faz muito tempo mesmo. O hábito da leitura foi algo que nunca me abandonou e que eu tenho comigo desde que eu me lembro por gente. E eu acho que a minha fase mais de contemporâneos foi ali por volta dos 8 a 11 anos, que foi a época que eu larguei os quadrinhos da Turma da Mônica e comecei a ler livros, assim, literatura mesmo. E aí eu lia, tipo,
Gossip Girl, Pretty Little Liars, tipo Ana e o Beijo Francês. Até falei desses livros ultimamente no meu Instagram, porque eu tava na casa do meu pai, e aí eu achei uns livros antigões meus, e aí tinha um desses. Esse Ana e o Beijo Francês, nossa, gente, foi um sucesso na época, um monte de gente relembrou quando eu postei. Mas então, acho que essa foi a minha fase mais contemporâneos, que durou até que eu li As Crônicas de Gelo e Fogo, que foi meio que tipo o meu ponto de virada, assim, no quesito gosto literário. Foi aí que eu passei a ler as coisas que eu leio hoje em dia, muitos clássicos também. E não voltei ainda para essa fase de contemporâneos, não, mas quem sabe um dia, até porque uma hora ou outra eu vou acabar esgotando os clássicos, né, infelizmente. E estou pretendendo já, a partir desse ano, começar a inserir um pouco mais de contemporâneos nas minhas leituras. Vamos ver. A Glenda pergunta: o que lhe levou a escolher a sua graduação? Bom, para quem não sabe, eu sou economista e eu escolhi economia porque eu sempre gostei muito tanto de exatas como de humanas, não conseguia decidir muito bem o que eu queria fazer, porque a maioria dos cursos são focados numa área só, né? Então só humanas, ou só exatas, ou só biológicas, e eu, na verdade, gostava muito das três. Mas aí escolhi economia porque era a que melhor mesclava, ao meu ver, exatas e humanas, e acho que foi uma escolha muito acertada. Assim, dentre os cursos que existem de graduação, acho que os únicos que realmente me atraem a ponto de eu me dispor a passar um bom tempo na universidade seriam letras, português, alemão e economia. E a Mari pergunta: você pensa em fazer um clube do livro? Gente, sou economista, como acabei de falar, então tudo para mim é uma questão de oferta e demanda. Se vocês quiserem, futuramente sim. Por enquanto eu prefiro ficar só com as leituras conjuntas, que acho que é uma coisa mais curta, e acho que se fosse fazer clube do livro eu teria que transformar de certa forma em trabalho mesmo, então acho que acabaria me demandando um pouco mais e pelo menos no momento eu não me vejo tendo esse tempo. Mas podem deixar aqui embaixo, porque aí eu vou pensando. O Carlos pergunta: qual a importância da temática versus qualidade do texto na escolha das leituras de ficção? Então, eu procuro ao máximo unir esses dois critérios, pegar tanto livros que abordam temáticas importantes, mas que também têm um texto de muita qualidade, e eu acho que eu cheguei num ponto de equilíbrio bastante grande neste ano. Aliás, me perguntaram também, tem até aqui uma pergunta, deixa eu caçar. A Clara pergunta: sempre vejo você falando bem dos livros que você lê. Tem algum que você não gosta? Pois é, então já unindo essas duas perguntas, neste ano não, ai meu Deus, no ano passado, gente, eu vou dar essas confundidas aí, acho que é normal até mais ou menos março a gente ainda ficar confundindo os anos, né? Mas então, no ano passado, eu acho que foi o primeiro ano da minha vida que eu posso dizer que eu não li nada ruim. Não teve nada que eu li e pensei, putz, não queria ter perdido meu tempo com isso, ou então, ai, não gostei de jeito nenhum, nada disso. O que aconteceu foi eu ler algumas coisas que eu tinha uma expectativa bem elevada, tipo Don Quixote, e aí acabou não atendendo as minhas expectativas, mas de achar ruim, nada disso. E eu acho que é muito por isso que o Carlos comenta, sabe? Eu tento procurar muitos livros que abordam temáticas importantes e que têm um texto de qualidade. E, bom, eu já tenho uma ampla bagagem aí de leitor, eu já leio bastante há muito tempo. Então eu acho que tem uma hora que você conhece o seu gosto de um jeito que eu bato o olho na sinopse e eu já sei se eu vou gostar ou não daquele livro. Claro que muitas vezes eu sou surpreendida positivamente, por exemplo, às vezes, ou até vocês mesmos me recomendam livros, e aí eu provavelmente não me interessaria por eles de início, tipo por capa, título, mas aí eu vou olhar a sinopse e lendo a sinopse eu geralmente já sei se eu vou gostar ou não. Então assim, tô muito feliz com esse meu momento de leitora, e eu acho que decorre muito disso, desse autoconhecimento em relação ao meu gosto e também de tentar equilibrar a temática e qualidade do texto. A Amanda pergunta: qual a melhor edição de A Divina Comédia e de David Copperfield? De David Copperfield, eu recomendo muito a que está saindo pela Penguin, que é a tradução que saía pela Kozak Naif. A Companhia das Letras também comprou o direito, então está saindo pela Penguin, Companhia das Letras. O ruim é que essa edição é muito frágil. Vocês já viram o tamanho de David Copperfield? Gente, é um calhamaço desse tamanho, sabe? É um livro bem grossinho. E as edições da Penguin, apesar de serem maravilhosas, eu realmente gosto muito das edições. Geralmente tem textos de apoio sensacionais, as traduções também são bem boas, mas elas são bem frágeis. Então, David Copperfield, eu acho que é um livro que, se você ler nessa edição, é certeza que a lombada vai quebrar. E eu tenho pânico de lombada quebrada,
Mas se você não tem, então fica a dica aí. Mas você pode ler no Kindle, que foi o que eu fiz. Aliás, alguém me falou no meu Instagram, não lembro quem, tá? Se for alguém que tá vendo esse vídeo, pode deixar aqui nos comentários. Mas me falaram que é boatos que a Zahar vai lançar uma edição de David Copperfield pelo selo Clássico Zahar. E, gente, seria o meu sonho. Eu amo esse livro, David Copperfield, é um dos meus livros favoritos da vida. Eu falei sobre isso quando eu comentei dos meus clássicos preferidos. Eu vou deixar o link aqui no box de informações. E, gente, pra mim, David Copperfield precisa sair pelo selo Clássico Zahar, sabe? Nossa, eu já tô sonhando com a edição maravilhosa que eles vão fazer. Nossa, seria um livro que eu compraria na pré-venda fácil. E ainda ia meter uma leitura conjunta aqui. Então, Zahar, vocês estão deixando dinheiro na mesa. Façam essa edição, pelo amor de Deus. E em relação à Divina Comédia, a minha edição de A Divina Comédia, na verdade, eu ganhei do meu namorado e ele comprou a edição da Nova Fronteira, que me parece ser uma tradução boa. Inclusive, sobre isso, gente, tem um comentário de um anjo na Amazon, na página de vendas de A Divina Comédia. Eu vou deixar aqui também no box de informações. E aí, se eu não me engano, ele compara 3 edições distintas, pega o mesmo trecho do livro e compara nas 3 traduções diferentes que a gente tem aqui no mercado brasileiro. E aí acho que esse comentário pode te ajudar bastante a escolher qual é a melhor tradução para o seu gosto, qual que você gosta mais. Então fica a dica aí para quem está querendo comprar A Divina Comédia. A Crônicas de Nana pergunta: não sei se você já respondeu porque ainda não assisti todo o seu conteúdo, mas como aprendeu alemão? Gente, do jeito mais clássico possível. Eu comecei a estudar em escola de idiomas mesmo, acho que eu comecei aos 12 anos, se eu não me engano. Então foi basicamente escola de idiomas, eu ainda estudo em escola de idiomas, alemão inclusive. E aliás, eu preciso fazer um vídeo sobre aprendizado de idioma aqui, porque, nossa gente, toda vez que eu abro caixinha de pergunta, tem até pergunta sobre isso aqui, mas eu nem vou responder porque eu vou fazer esse vídeo, tá? Me perguntam sobre aprendizado de idiomas e eu acho que eu tenho umas dicas bem boas pra dar, então eu explico melhor nesse vídeo o meu processo de aprendizado para os idiomas que eu falo. O Bibliófilo Mineiro pergunta: qual livro clássico você me indica para conhecer literatura italiana? A Divina Comédia ou O Deserto dos Tártaros, do Dino Buzzati. Livro sensacional. E ele também pergunta: quais livros de apoio você indica para a leitura de O Conde de Monte Cristo e Os Miseráveis? Para O Conde de Monte Cristo, acredito eu que eu não usei nenhum, não usei não mesmo, não usei nenhum livro de apoio para a leitura de Conde de Monte Cristo. Mas para Os Miseráveis tem um texto sensacional do Mário Vargas Llosa chamado A Tentação do Impossível, que foi publicado sob forma de livro e sai pelo selo Alfaguara. Eu vou deixar o link aqui também no box de informações e esse texto é espetacular. A Bibi pergunta: quantos livros você tem na coleção? Nossa, Bibi! Meu Deus, já perdi a conta disso faz muito tempo, mas o meu namorado contou, acho que faz uns 2 ou 3 anos. Na verdade, eu acho que faz uns 3 ou 4 anos, que foi bem quando a gente se mudou para São Paulo. E eu acho que ele tinha contado 320, uma coisa assim. Bom, ele vê os meus vídeos, então ele pode corrigir vocês aqui embaixo. Mas foi por aí, eu acho que eu não contei mais desde então. E aí, já que eu mencionei o meu digníssimo, perguntam aqui: onde você e seu namorado se conheceram? Acho muito fofo quando ele aparece no seu Instagram. Então, a gente se conheceu no colégio. Eu tinha 15 anos, eu acho, ele tinha 16. Ele era de uma série acima, mas a gente tinha amigos em comum. E aí a gente começou a namorar no colégio e estamos juntos até hoje. E já que a gente está falando dele, na semana passada ou na próxima semana, não sei ainda a ordem dos vídeos, vai sair ou já saiu um vídeo no qual ele nos dá a honra da sua presença neste canal. É sobre os nossos animes preferidos. Se tiver aqui, eu vou deixar o link no box de informações. Deem like, porque ele merece, ele é muito bonzinho e ele tava com muita vergonha de gravar aquele vídeo. A Jaqueline pergunta: algum livro que você não terminou porque não quis? Nossa, gente, vários. Eu já até falei sobre isso no meu Instagram. Eu não tenho isso de que comecei o livro, tenho que terminar. Não, gente, pelo amor de Deus. Eu geralmente insisto até a página 50. Se não tá rolando até ali, eu largo sem dó. E eu acho que só houveram 2 exceções que eu não tava gostando do livro, mas eu fui até o final na força do ódio. Na verdade, não foi nem na base da força do ódio. Acho que foi mais na base da incredulidade, porque os 2 são livros que são praticamente unanimidade e que eu não gostei nem um pouco. Um deles é Os Romanov, do Simon Sebag Montefiore. Não recomendo esse livro pra ninguém. Eu acho esse livro ruim. E olha que eu penso 1 milhão de vezes antes de dizer que um livro é ruim, porque eu acho que vai muito de experiência, mas esse eu digo, esse livro é ruim
não recomendo pra ninguém. E o outro, quem é freguês do canal já sabe, que foi Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf, que é um baita clássico, livro favorito ou um dos livros da vida de muita gente por aí, mas não é o meu caso, não gostei nem um pouco, terminei, já me livrei dele, porque não pretendo reler. Gente, cheguei à conclusão que eu e Virginia, pelo menos na ficção, não fomos feitas uma para a outra, mas eu acho que com a não ficção a gente tem chances de dar match. A Thaisa pergunta, como você começou a gostar de literatura? E de novo, gente, isso é uma coisa assim que eu não sei muito bem, porque os livros são objetos que me acompanham desde que eu me entendo por gente praticamente, mas se deveu muito aos meus pais. Eu sou muito privilegiada pelos pais que eu tenho, meus pais são incríveis e eles liam bastante pra mim quando eu não podia ler. Eu aprendi a ler muito cedo, justamente por causa deles, que sempre incentivavam muito o hábito da leitura, liam pro meu irmão também. A gente teve a assinatura das revistas da Turma da Mônica por praticamente toda a nossa infância. Livros nunca foram escassos em casa. Então, assim, comecei a gostar desde pequena e por muita influência dos meus pais. A Sandy pergunta, você costuma ler livros sobre política? Me refiro a todos os tipos de política, social, feminista. Então, Sandy, eu já tive a minha fase e vivi essa fase intensamente de ler livros sobre política. Li coisa pra caramba mesmo, ali principalmente uns 2 anos antes de entrar na faculdade, acho que até o meio da faculdade eu tava lendo bastante coisa de política, mas pra ser bem sincera, hoje eu não leio quase nada, a maior parte do conteúdo que eu consumo sobre política é no Twitter. Eu tenho um Twitter que é praticamente só pra ver notícia e acompanhar um pessoal que fala sobre política e economia. Então é basicamente por ali que eu consumo conteúdo. Livros de política, eu confesso que hoje em dia eu não tenho mais tanta vontade de ler assim não, acho que essa fase passou pra mim. E bom, acho que não dá nem pra chamar de fase, né, mas sei lá, não me interessa mais hoje em dia. A Rebeca pergunta, qual foi o primeiro livro que você leu na vida? Caso não lembre, qual foi o primeiro livro que te marcou? Então, o primeiro livro que eu lembro de ter lido, e aí livro mesmo, foram os livros que estão numa caixinha de clássicos da Disney. Eu até comentei isso no vídeo de perguntas e respostas, o primeiro que eu fiz aqui. Acho que até lá eu coloquei foto da caixinha, era uma caixinha azul que você abria, tocava umas musiquinhas, e eu acho que tinha tipo uns 5 ou 6 clássicos da Disney lá. E esse é o primeiro livro que eu lembro de ler, aliás, não só de ler e reler loucamente, eu era apaixonada por aquela caixinha. E isso foi bem cedo, tá? Eu devia ter tipo 4, 5 anos, mas tem outros 2 livros que me marcaram muito, e aí um pouco mais velha, acho que eu tinha uns 8 a 9 anos, que foram O Mundo de Sofia e Caninos Brancos, do Jack London. A Lá pergunta, o que nutre seu ímpeto para os livros? Você acha que é algo de nascença? Então, de certa forma, eu até acho que tem algo a ver com nascença, porque conforme eu respondi agora há pouco, meus pais liam muito para mim e para o meu irmão, a gente sempre teve muito incentivo no hábito de leitura, mas eu leio muito mais do que meu irmão. Meu irmão também é um leitor, também gosta de ler, mas nada comparado ao meu vício em livros, então acho que tem alguma coisa de nascença aí. E o que nutre meu ímpeto é, ai gente, eu acho que a coisa que mais me move na vida é aprendizado, e eu acho que nada nesse mundo traz tanto aprendizado quanto um livro, sabe? Livros são a humanidade condensada, então a gente tem coisa muito antiga e coisa obviamente muito atual sendo escrita, e eu acho uma tremenda besteira a gente ignorar essa humanidade condensada nos livros. Muitas das minhas lições mais valiosas de vida vieram não só das minhas experiências pessoais, mas também através das minhas experiências de leitura. Fora que eu gosto muito de sentir que eu tô evoluindo e mudando a forma como eu penso constantemente. Eu gosto de sentir que eu tô me tornando uma pessoa mais evoluída, e eu acho que os livros me possibilitam muito isso, de certo modo, porque são eles que mais me fazem questionar as minhas crenças. Bom, enfim, eu acho que eu podia ficar falando pra sempre aqui, mas eu acho que é mais isso, essa sede de curiosidade, de aprendizado que eu tenho, que parece nunca se saciar. E por conta disso, os livros também não param de se multiplicar na minha estante. A Patrícia pergunta, como você organiza seu tempo e suas leituras? Então, eu tenho um planner, e nesse planner tem absolutamente tudo o que acontece na minha vida. Geralmente, todo domingo eu sento, olho as coisas que eu já sei que eu tenho que fazer em cada dia da semana, e aí vou preenchendo isso no planner. Me ajuda pra caramba, porque eu acho que me ajuda muito, sabe? Olhar pra semana, ver o que eu tenho pra fazer, até pra ver se eu não tô colocando coisa demais num dia só, porque eu faço muita coisa, então acho que me ajuda bastante. E isso é uma dica que eu sempre gosto de dar pra quem tem uma rotina de trabalho mais intensa, que é:
faça tudo o que você gosta de fazer por lazer, ou quase tudo, na medida do possível, antes de você começar a trabalhar. É isso que eu procuro fazer. Eu acordo com as galinhas, tipo 5 horas, eu já tô de pé ligada no 220. E aí eu leio um pouquinho, aí eu faço meu exercício, tomo banho, tomo café da manhã, toco um pouquinho de piano, tudo isso antes das 9 horas, que às 9 é o horário que eu começo a trabalhar, geralmente. Então eu tento colocar tudo antes, porque não sei, às vezes eu não sei que horas que eu vou parar de trabalhar, também geralmente eu termino o dia de trabalho muito cansada, sem saco para fazer qualquer outra coisa. Então, na medida do possível, eu tento fazer tudo mais cedo. E eu também vou fazer um vídeo sobre essa coisa de gestão de tempo, como conciliar as leituras com vida, etc. Porque sempre aparece nas caixinhas de pergunta, e não só nas caixinhas de pergunta, eu recebo muita DM sobre isso, então vou até soltar uma caixinha de perguntas no Instagram perguntando o que vocês querem saber em relação à gestão de tempo, essas coisas, porque, bom, eu acho que eu consigo me organizar muito bem nesse sentido e eu vou adorar se eu puder ajudar vocês aí também. Murilo pergunta qual a sua opinião sobre literatura da Inglaterra vitoriana. Nossa, eu amo literatura da Inglaterra vitoriana. É um dos períodos sobre o qual eu gosto mais de ler, inclusive. Eu gosto muito da literatura produzida nele. Ai, Dickens, as Irmãs Brontë. Nossa, maravilhoso, gosto muito mesmo. A Literativa pergunta, já leu a trilogia do Musashi? Não, mas eu morro de vontade de ler. E ela também pergunta quais as músicas mais fáceis para começar a aprender piano. Então, geralmente a gente começa, e aí não só em piano, eu falo isso porque eu também toco violino, quer dizer, tocava, né? Hoje em dia eu não sei se eu posso dizer que eu toco mais, eu até tenho violino ainda, mas faz tanto tempo que eu não toco que eu acho que deve ser um desrespeito aos violinistas falar que eu toco violino. Mas a gente geralmente começa com os minuetos do Bach, o que é muito legal, porque, bom, os minuetos são obras bem para iniciantes mesmo, e a gente já sente que tá tocando um compositor importante. Então eu acho que os minuetos são bem legais. Bach também tem os prelúdios bem tranquilos. Também tem a clássica Ode à Alegria do Beethoven, que costuma ser a primeira música que muitos estudantes de piano tocam. Greensleeves também é bem tranquila, bem bonita, e eu acho que é isso aí, gente. Tiveram mais perguntas da Literativa. Ela pergunta, gosta da trilha sonora do Ian Tiersen para o filme O Fabuloso Destino de Amélie Poulain? Minha filha, me respeita a pergunta do meu professor de piano. Se ele aguenta ouvir essa trilha sonora mais. Não, gente, ai, adoro, maravilhosa. Eu até falei sobre ela esses dias no Instagram, tô respondendo lá aquele desafio de 30 músicas. Desafio 30 músicas em 30 dias, acho que é algo assim. E se eu não me engano, no dia, bom, não vou lembrar o dia específico, mas era algo como uma música que você não enjoa nunca. E aí eu coloquei uma música, a Valsa da Amélie, porque, gente, se eu não enjoei dessa trilha sonora durante todo o tempo que eu levei pra aprendê-la, e ainda mais levando em conta a frequência com a qual eu ouço, gente, é porque eu nunca vou enjoar mesmo, então foi essa aí, e adoro a trilha. Se você não ouviu, eu vou deixar aqui no box de informações um link onde tem a trilha inteira, e vejam o filme também, porque vale muito a pena, é uma gracinha. Ainda nas perguntas da Literativa, como começou a ler em inglês? Isso é outra coisa que eu também não faço ideia, porque também foi muito cedo. Meus pais me colocaram para ler em inglês, para ver coisas legendadas. Meu pai ouvia muita música, ouve ainda, né? Muita música internacional. Eu cresci nesse meio, fora que eu jogo videogame desde pequena. E, gente, sério, eu diria que boa parte do meu aprendizado tão precoce de inglês veio através do jogo. Porque na minha época... Isso é muito coisa de velho, né? Falar na minha época... Mas na minha época não tinha essa coisa de jogo com legenda em português, não. Era o negócio lá, tava lá em inglês e te vira, minha filha. Então, jogo de videogame, nossa, foi algo que me ajudou muito, porque eu jogava com certa frequência e eu tinha que entender o que tava ali, né? Entendia tudo? Não, mas me ajudou muito no aprendizado, com certeza. Aí ela também pergunta qual HQ e mangá favoritas de todos os tempos. HQ, Watchmen, mangá, Fullmetal Alchemist. E, por fim, ela pergunta também, vai fazer resenhas de mangá no canal? Sim, neste ano teremos resenha de Monster e de Fullmetal Alchemist, que eu vou reler e reassistir o anime. Já tô ansiosíssima para comentar sobre isso aqui com vocês. Vale a pena aprender piano sozinha caso não tenha professor na cidade? Então, acho que vale, mas hoje em dia é tão fácil achar professor remoto que eu realmente acho que não vale a pena você estudar, principalmente no início, porque no início o ideal é que a gente aprenda a tocar com a postura correta, com a posição das mãos correta, a gente
gente, postura é algo muito importante para tocar piano. E se você começa sozinha, você pode adquirir alguns vícios que vão ser muito difíceis de corrigir lá pra frente. Então, recomendo que você pegue um professor remoto mesmo. Hoje em dia tá super fácil de ter aula remota. Eu tô tendo aula remota, acho que neste ano eu devo ter tido, neste ano, a louca. Falei que ia confundir de novo. No ano passado eu acho que eu tive, um mês de aula presencial. O resto foi tudo aula remota e funciona super, gosto bastante. A Vicky pergunta, você já leu o YA em algum momento? Eu acho que eu li mais nessa época que eu falei, dos 8 aos 11 anos, eu lia praticamente só o YA. Hoje em dia não leio tanto, mas assim, não é nada preconceito, nem nada que geralmente não me interessa mesmo, mas se algum dia surgir um que eu achar interessante, eu vou ler sem problema nenhum. E ela também pergunta como começou a sua paixão por clássicos. Putz, eu acho que começou lá com o Jack London. Jules Verne também foi outro autor que foi um catalisador dessa paixão maluca por clássicos. Acho que foi isso aí então. Qual o seu personagem favorito de As Crônicas de Gelo e Fogo? Ai, a Catelyn Stark. Eu sei que alguns vão ficar, what? Como assim? Odeio essa mulher. Mas, gente, é a Catelyn. E aí, qualquer outro dia eu posso explicar o porquê. É que, gente, esse vídeo já vai ficar tão gigantesco. Se eu meter a explicação aqui, pode ser que fique mais longo ainda. Pode ser não, vai ficar mais longo ainda. Então, já que a pergunta foi qual a sua personagem preferida, é a Catelyn Stark. Gosto muito dela. Apesar de que também adoro a construção do Ned Stark e do Stannis Baratheon. E, claro, os lobos. Ai, meu Deus, tem até o Funko do Ghost. Quais livros você indica sobre economia para leigos? No meu Instagram tem um destaque justamente chamado Economia para Leigos. Vou deixar o link do meu Instagram aqui no box de informações e lá eu dou várias indicações nesse sentido, vale a pena olhar. Gosta de ler sobre monarquias? Sim. Já leu algum livro sobre os Tudors? Não, aceito recomendações. A Juliana pergunta, gato, cachorro ou os dois? Se eu tiver que escolher entre os dois, cachorro, com certeza, gente. Eu sou apaixonada por cachorro, tive cachorro praticamente durante a minha vida inteira. Gato, gosto de gatos também, mas eu sou um pouco alérgica. Se eu fico muito tempo perto de gato, eu começo a espirrar. Mas, ai, gente, cachorro, amo cachorrinho. Gente do céu, que calor que tá hoje. Espero que eu ainda esteja decente neste vídeo. A Pickler pergunta, como você lida com a leitura prazer e a leitura trabalho? Tem isso? Não, não tem isso, porque isso aqui é o meu hobby, gente. Eu adoro vir aqui falar sobre livros, apesar de que eu me comprometo, né? Sempre tá aqui todas as semanas. Mas então, isso aqui é o meu hobby, eu não tenho muito isso. O que eu acho que vai começar a acontecer é que, por exemplo, eu tô começando a estruturar algumas leituras conjuntas. E aí, bom, eu tô até devendo um vídeo sobre isso pra vocês, sobre os meus hábitos de leitura. Gente, já tem uns 3 vídeos que eu falei aqui que eu tô devendo pra vocês, né? Então segura aí que uma hora vem. Mas em relação aos meus hábitos de leitura, eu não gosto muito de ter meta de leitura. As minhas leituras são bem freestyle mesmo. Não tenho nada tipo, hoje eu vou ler 50 páginas desse livro, amanhã eu vou ler 100 desse aqui. Não, eu vou lendo conforme eu sinto que tá fluindo, não tem nada de obrigação. Acho que a gente tem muita obrigação já nessa vida pra pegar um hobby e transformar em meta, mas isso sou eu. Se você lida bem com metas, por favor, continue com as suas metas. Só que para mim não funciona e não faz sentido. Mas então, aí eu vou ter que começar a ter essas metas, né? Porque afinal de contas a gente vai conversar a cada X dias ou semanas sobre determinados capítulos dos livros. Então eu vou ter que ler aquilo antes. E aí pode ser que tenha um pouco desse feeling de trabalho, mas acho que não vai ser grande problema não. Acho que teria se todas as leituras que eu fizesse fossem assim, mas acho que uma outra não tem problema nenhum. E a Pickler também pergunta, você tem ou teve algum animalzinho de estimação? Bom, a minha mãe tem um cachorrinho que até de certa forma eu considero meu, porque eu sou muito apegada e ele felizmente também é muito apegado a mim. Ele até apareceu em algum vídeo aqui no canal, vou deixar aqui no box de informações, invadiu o vídeo. Mas então tem ele, mas eu tive 2 cachorros. Durante a minha infância, durante praticamente toda a minha infância, eu tive um vira-latinha chamado Duque. E durante o fim da minha infância e durante a minha pré-adolescência até início da vida adulta, eu tive um husky siberiano. Uma husky, na verdade, chamada Bela. Eu não posso nem falar dela, que já me deixa emocionada, mas é a minha saudade diária. A Alessandra pergunta, qual o seu livro favorito do Tolstói?
E a Ana Karenina. Aliás, tem um vídeo aqui sobre o Tolstói, que é tipo eu falando durante 47 minutos sobre Tolstói. Então fala um pouco sobre a vida dele, sobre a cronologia da obra dele, qual o Tolstói que eu recomendo para quem quer começar a ler Tolstói. Eu vou deixar o link aqui também no box de informações. Qual foi o primeiro calhamaço que você leu? Foram as Crônicas de Gelo e Fogo, definitivamente. Foi aí. E aí começou, gente. Daí pra ladeira abaixo. Qual o seu gênero literário favorito? E o qual você não gosta? Gênero literário favorito, acho que do momento é não ficção, mas eu também amo romance. Foi o meu gênero favorito por praticamente a vida inteira. Só ano passado que eu me aproximei muito de não ficção e tô gostando bastante, então agora seria não ficção. E o qual você não gosta? Eu não sou muito próxima de autoajuda. E, gente, eu sei que vocês haviam pedido pro vídeo ser gigantesco e eu já respondendo todas as perguntas, mas eu não tô com muito tempo pra gravar. Infelizmente, eu achei que ia dar tempo no tempo que eu tinha destinado pra gravar, mas não vai dar, então eu vou ter que parar por aqui. Mil desculpas, mas aí eu juro, então, que mês que vem eu continuo respondendo, termino de responder. E aí, inclusive, fica a oportunidade pra alguém, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, perderam a caixinha, podem deixar aqui embaixo, que aí depois eu faço a parte 2 desse vídeo. E aí posso incluir as perguntas que tiverem aqui embaixo já. E aí, da próxima vez, realmente tem longa-metragem. Em fevereiro, eu prometo, publico, então, o Perguntas e Respostas parte 3. Mas então, é isso. Tenho que correr agora. Mil desculpas por não ter conseguido responder tudo hoje, mas volto em breve. E aí pode perguntar aí se você quiser também. Um beijo grande pra vocês e até o próximo vídeo.